Capítulo 3. Cinemática. Movimento uniforme. Estudo analítico e equações. Disse que o movimento de um ponto é uniforme em relação a um referencial S, quando nesse mesmo referencial o ponto se move com velocidade constante, ou equivalentemente, se a sua aceleração é nula. Em termos matemáticos, se a equação horária de espaços, ST, for a função que representa o deslocamento do objeto e t representar o tempo, tem-se que ds dt igual a velocidade igual a constante. Ou seja, a velocidade instantânea é constante ou a aceleração é nula. Como a velocidade escalar é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo no movimento uniforme, a velocidade escalar média é igual à velocidade escalar instantânea, ou seja, velocidade é ΔS sobre ΔT. Admitindo-se t0 igual a zero, ou seja, o instante inicial nulo, então a equação se resume a S igual a S0 mais VT. Resumindo, S é o espaço final ocupado pelo móvel, S0 o espaço inicial ocupado pelo móvel, V a velocidade escalar do móvel constante e T o tempo, o instante. Problemas de ultrapassagem. Quando um móvel extenso ultrapassa outro objeto de dimensões desprezíveis em relação a ele, a distância percorrida corresponderá ao comprimento do móvel. Por exemplo, na figura ao lado, um caminhão ultrapassa um poste de luz. Como o poste tem largura desprezível comparada ao caminhão, a distância percorrida por ele será o seu próprio comprimento. Assim, a equação de movimento uniforme será V igual ΔS sobre ΔT. ΔS é o comprimento do caminhão e ΔT o tempo gasto na ultrapassagem. Quando um móvel extenso ultrapassa um obstáculo de dimensões não desprezíveis em relação a ele, a distância percorrida corresponderá ao comprimento do móvel somado ao comprimento do obstáculo. Por exemplo, na figura anterior, um caminhão ultrapassa uma ponte, um obstáculo. Como a ponte tem comprimento não desprezível comparada ao caminhão, a distância percorrida por ele será o seu próprio comprimento somado ao comprimento da ponte. Assim, a equação de movimento uniforme será V igual ΔS sobre ΔT. ΔS é o comprimento do caminhão mais o comprimento da ponte e ΔT é o tempo gasto na ultrapassagem. Quando um móvel extenso ultrapassa outro móvel extenso, ambos com velocidade constante, a distância percorrida pelo mais rápido é a soma da distância percorrida pelo mais lento e os comprimentos dos dois móveis. Por exemplo, na figura anterior, um automóvel ultrapassa um caminhão. A velocidade do automóvel é VA e a do caminhão, VC. Assim, as equações de movimento uniforme dos dois móveis serão a velocidade do automóvel igual ao espaço do automóvel pelo tempo. O espaço percorrido pelo automóvel corresponde ao comprimento do caminhão mais a distância percorrida pelo caminhão mais o comprimento do automóvel. E ΔT o tempo gasto na ultrapassagem. Já a velocidade do caminhão será o ΔS do caminhão pelo ΔT. O ΔS do caminhão, a distância percorrida por ele, é o produto de sua velocidade pelo tempo gasto na ultrapassagem. Problemas de encontro. Agora o problema é de ponto de encontro. Consideramos os móveis 1 e 2 como pontos materiais. Suas velocidades são V1 e V2. Escrevemos as equações de movimento uniforme dos dois pontos materiais e igualamos para impor a condição de encontro. S1 igual S01 mais V1t. S2 igual S02 mais V2t. Se S1 é igual a S2, então S01 mais V1t é igual a S02 mais V2t. Exercício proposto número 1. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Pois bem,
encerramos a apresentação do capítulo número 3 sobre cinemática, movimento uniforme. Um abraço.